um assunto aqui muito importante que passa desapercebido lá em Mateus. Abre aí comigo em Mateus 15. Perdão, tá? Perdão. Aqui. Mateus 15. Mateus capítulo 15, versículo 21. Vamos falar da mulher cananeia. Quero falar aqui sobre a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi às partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando a ele, a Jesus, rogando-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, esta mulher cananeia, e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã ou ficou curada. Então, esta mulher cananeia, ela se refere a Jesus como seu dono. E quando Cristo a atende, ele vai atender esta mulher, se inicia de imediato o tempo ou a era da graça. Você imaginou que seria só quando Cristo morresse na cruz? Não, é na mulher cananeia que a era da graça começa, porque ela era uma gentia, uma grega, uma cirofenícia. Não era uma judia, não pertencia à casa de Israel, aos filhos de Israel. Então, ele veio para cumprir as Escrituras e na morte da cruz, passando-se 7 anos, tudo terminaria. Isso aqui de hoje que nós estamos vendo não era para ter existido. Mas o relógio das 70 semanas de Daniel parou por causa dessa mulher cananeia. Onde parou esse relógio? Onde entrou uma nova nação, um novo povo, que era antes somente para o povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido. Mas para esse relógio, esta contagem, e entra a era da graça, porque vai entrar um novo povo. Então, aqui vai falar que vai parar de imediato o tempo, né? Ou vai começar a era da graça. E o relógio de Deus, como eu falei, o relógio de Deus para no tempo, né? Ele para no tempo de contar. E na hora que vai parar 69 semanas. Faltando uma semana, 7 semanas de anos, ou seja, 7 anos. 7 anos, uma semana, 7 dias, 7 anos, semanas de anos. 7 anos da semana de Daniel aqui. Então vai parar nas 69 semanas e vai voltar, só vai voltar a contar quando vier no rapto. Vai ser o start, o rapto, vai voltar a contar, faltando 7 semanas, onde começa os primeiros 3 anos e meio e no final os últimos 3 anos e meio. Então quando vir o rapto, é onde começa a voltar a contagem para buscar quem? Para buscar o restante da colheita em sua vinda visível, agora como um todo, né? Como um todo, tanto os hebreus como os gentios. Por quê? Porque Cristo, entenda, Cristo, ele veio para o povo judeu e não para os gentios. Ele veio para o povo judeu e não para os gentios.
Isso que eu estou falando sobre as 70 semanas de Daniel, está lá em Daniel, no capítulo 9, do versículo 24 a 27, que fala das 70 semanas de Daniel. Eu vou dar uma lida, eu não posso entrar a fundo aqui, porque não é o Apocalipse misturado um pouco com escatologia. No Apocalipse, lá eu vou entrar a fundo, tá? Lá eu vou entrar a fundo. Eu estou até pensando um dia fazer uma imersão do Apocalipse. Vai ter o Apocalipse, verso por verso. Eu estou pensando em fazer uma imersão. Vai ser muito mais profundo do que o verso por verso. Se o verso por verso vai ser tremendo, imagina a imersão. O que eu vou falar na imersão não tem nada a ver no verso por verso. Vai ser algo profundo. Estou pensando, mas vamos lá. Quero ler só com você aqui em Daniel 9, para você entender sobre as 70 semanas de Daniel, tudo bem? Daniel 9, versículo 24 ao 27 vai falar assim, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, sobre o povo de Israel, e sobre a sua santa cidade, Jerusalém, para cessar a transgressão, que é o pecado, e para dar fim aos pecados. Então era para se encerrar tudo, tá? Para cessar a transgressão, que é o pecado, e para dar fim aos pecados, o pecado do seu povo, e para expiar a iniquidade, que é o sacrifício, e traçar a justiça eterna, que é o vindo do reino, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, ungir o tabernáculo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, que é onde deu início, desde a saída da ordem que vai dar para Ciro, e para edificar a Jerusalém, que é para edificar os muros, as casas e o templo. Então, desde a edificação, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até ao Messias, até a vinda, até o nascimento do Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Haverá 7 semanas. Então, para edificar Jerusalém, até ao Messias, vai haver 7 semanas. 7 semanas. E 62 semanas. Então, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, 7 semanas. Semanas de anos, 7 anos. Mas, aí desde na hora que finalizar essa reconstrução e terminar, até o nascimento de Cristo e o seu morrer, mais 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, vai ser morto Jesus, mas para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, quem é o povo do príncipe? O anticristo, com seus aliados, os filhos da iniquidade. Destruirá a cidade e o santuário, que é Jerusalém. Você percebe que está faltando uma semana, né? Deu aqui 62 semanas mais 7, deu 69. Cadê a última semana faltando? É a grande tribulação. E até ao fim haverá guerra. Quando vier esse príncipe e os seus aliados, que é a grande tribulação, nesses 7 anos, até o final, vai haver guerra, que estão determinado as assolações, já está determinado, predestinação. E ele firmará aliança com muitos por uma semana de anos. Ele vai firmar uma aliança com Israel e com o povo árabe, né? O anticristo ele vai tentar fazer um acordo de paz com esses dois povos. Por uma semana.
E na metade da semana vai ter uma semana de anos que são 7 anos. Então, os primeiros 3 anos e meio, quando terminar, e para iniciar e terminar os últimos 3 anos e meio, na metade aqui, e na metade da semana, ou na metade do ano, dos 7 anos, fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, os judeus, eles esperam para a vinda do Messias. Esse anticristo, ele é anticristo, ele vai vir dando os sinais de Cristo. E ele vai ter um trono em Israel. Ele vai se assentar e vai falar: eu sou o Cristo que vocês tanto esperam. Só que até então tudo bem. Só que os primeiros 3 anos e meio, o anticristo, ele vai aceitar os judeus vindo a ele, os judeus adorando a ele fazendo acordo de paz, ele vai falar que ele é o Cristo, ele vai fazer milagres, tudo. Porém, quando o próprio diabo, o próprio Satanás, ele em espírito, incorporar no corpo do anticristo, que vai dar na metade, quando ele forjar uma morte, ele ressuscitar, o próprio inimigo, o próprio Satanás vai estar em um corpo, literalmente na terra. Tenta imaginar, livre, com seu livre-arbítrio dado por Deus. Aí os judeus têm um cordeiro já pronto para um sacrifício, para sacrificar dentro do templo para o seu Messias, acreditando os judeus que é o próprio Jesus Cristo. Mas não é o falso, é o anticristo. Quando eles forem oferecer esse sacrifício, um cordeiro, o anticristo não vai aceitar, porque eles vão estar oferecendo um cordeiro, um sangue para Deus. Ele não vai aceitar nada que vem dele, nada que vem de Deus. Ele, sabendo disso, ele vai falar: não quero esse sacrifício. Se esse sacrifício eles estão oferecendo para Deus, cessa esse sacrifício, porque eu não aceito. Aí que vai dar o start. Aí que a escama dos olhos dos judeus que rejeitaram a graça, quando o Cristo veio à Terra há pouco mais de 2000 anos, aí que eles vão lembrar: nossa, a gente crucificou ele. Esse não é o Messias. Esse aí não é o Messias. Esse é o falso Messias. Por quê? Porque ele rejeitou o sacrifício. Aqui, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Tem a oblação e a libação do sacrifício, que é o cordeiro. A oblação é a parte sólida e a libação é a parte líquida do sacrifício, que é o sangue. Ele vai cessar. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Sobre as asas, quando ele vir descer na terra. E isso até a consumação, ou seja, até o final dos 7 anos. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, que é a guerra do Armagedon, os 1000 anos preso, depois libertado, a guerra de Gog e Magog, e depois julgado para a condenação no lago de fogo eterno. Essa aqui é basicamente as 70 semanas, tudo bem? Então, no final da grande tribulação, os 3 anos, esses 3 anos e meio, ou 42 semanas, ou mais precisos, 1260 dias. Nesse final, Cristo virá entre as nuvens, em cima das nuvens. Com quem? Com os vencedores. Eles vão estar o quê? Tocando harpa, um novo cântico, o cântico de Moisés, os vencedores, as primícias. E ele vai o quê? Ele recolherá o restante da colheita, lá de Apocalipse 14, a foice. Ele vai colher. Mas a sua vinda oculta, ninguém sabe. Somente o Pai, somente Deus. Então você percebe que vai ter uma vinda visível, todo olho verá, e uma vinda oculta que somente o Pai sabe. Deixa eu ler um texto com você em Mateus 24. Mateus 24, 42.
Aqui, ó. Vigiai, pois, porque ninguém sabeis a que hora, há de vir o vosso Senhor. Mas como que não sabe a hora? A gente sabe que ele vai vir no soar da última trombeta. Então eu sei a hora que vai vir o meu Senhor, no soar da última trombeta. Mas aqui está falando que é para mim vigiar, porque eu tenho que estar acordado enquanto muitos estão dormindo. Ou seja, eu tenho que estar espiritualmente ligado enquanto muitos espiritualmente estão mais carnais do que espirituais. Esse é o sentido. Então eu tenho que estar espiritualmente ligado, porque eu não sei que hora que ele vai vir. Então eu tenho que vigiar, fazer a vontade do Pai, porque ele vai vir como um ladrão. Mateus 25, 13. Mateus 25, 13 fala assim, ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A gente sabe que ele vai vir no soar da última trombeta, mas aqui está falando de uma vinda que a gente não sabe nem o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Então, tem literalmente uma vinda oculta e uma vinda visível. Mas a vinda visível terá como um sinal do quê? A última trombeta. Aqui fala que a gente não sabe o dia nem a hora, mas está falando do soar da última trombeta. Abre lá em 1 Coríntios, capítulo 15, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Se eu estou dando uma aula dessa, imagina o Apocalipse, gente. Meu Deus. Ó, num momento, num abrir e fechar de olhos, tem gente que acha assim, ó, né? Não é isso não. Vai ser rápido. Não é isso que o texto está querendo dizer. Eita, meu Deus. Não é isso que Deus está querendo dizer. Esse abrir e fechar de olhos depende de quem está com o olho fechado, depende de quem está com o olho aberto. Para quem está com o olho fechado e morreu há muitos anos, quando ele abriu o olho, quanto tempo ele ficou morto para poder ressuscitar? Quem está com o olho aberto, que nem eu, que nem você, quanto tempo nós estamos ouvindo que Jesus virá? Então depende de quem está com o olho fechado, morto, e de quem está com o olho aberto, vivo. Então ele vai vir, num momento, num abrir e fechar de olhos para aqueles que estão com os olhos abertos e para aqueles que já estão mortos. Ele vai vir num abrir e num fechar de olhos. Então depende de quem está com o olho aberto e depende de quem está com o olho fechado. Então não pensa que é assim, ó. Pronto, ele veio. Nossa, é muito rápido. Não. Aqui não. Aqui está falando de uma vinda visível, não é de uma vinda oculta. No momento, num abrir e fechar de olhos. Aqui o sinal. Olha o sinal aqui, ó. Ante a última trombeta. Mas está falando que ele vai vir como um ladrão e ninguém sabe ninguém sabe nem a hora e nem o dia. Então por isso que manda vigiar. Porque você não sabe. Mas aqui está falando que ele vai vir ante a última trombeta. Olha aqui o sinal. É ante a última trombeta. Qual é a última trombeta? São 7 trombetas, 7 juízos. Tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima é a abertura das 7 taças. Na sétima. Então, entre a sexta e a sétima, que já é a abertura para 7 taças, entre a sexta e a sétima, Cristo vem. No soar da última trombeta. Esse é o sinal. Gente, tá muito claro. Agora tá claro para vocês que vocês estão estudando. Mas antes, como para mim também era, também não estava. Esse é o poder do estudo. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis com um corpo sem pecado. E nós seremos transformados. Aqui tem uma revelação. Não sei se eu passo. Vamos lá. Então, os mortos ressuscitarão. Então, os que estão mortos hoje, que não são vencedores, né? E nem são vencedores tardios, tá? Óbvio. Aqueles que não são vencedores, eles vão, quando o Cristo vir na vinda oculta,
vão continuar mortos. Vai vir os primeiros 3 anos, vai vir os últimos 3 anos e meio. Na última trombeta, antes de vir a última trombeta, Cristo vai vir. Esses que não são vencedores, que têm que passar pelo milênio, vai ressuscitar primeiro e vai subir. Vai ter um corpo transformado, é um corpo incorruptível, não tem um corpo corruptível. Já não tem mais um corpo com pecado, já não tem mais um corpo terreno, ele teve um corpo transformado, incorruptível, não tem mais corrupção, não tem mais pecado, não foi encontrado mais pecado, não tem mais, tá? Foi transformado, não é glorificado, transformado, tá? Transformado. E a igreja que ficou na grande tribulação, quando Cristo vir, vai ser transformado também e vai subir logo em seguida. Primeiro os que dormem, que crente não morre, dorme, que passa da morte para a vida, e vai subir o restante da igreja. E vai encontrar com o Senhor nos ares. Os vencedores vão direto para o trono, não vai? Já com o corpo glorificado. Mas a igreja, na tribulação, os que estavam também dormindo que é a igreja, que não amadureceram, vai ter um corpo transformado, ou seja, um corpo imortalizado, porque não é glorificado, porque ainda não foi amadurecido totalmente, não é 100% a semelhança de Deus ainda, porque precisa passar pelo julgamento das obras, vai ser rejeitado essas obras, e vai passar pelo milênio para ser disciplinado. Por isso que aqui fala que é um corpo transformado e não glorificado. Está conseguindo entender? Está conseguindo? Então, aqui em 1 Coríntios 15:52 fala da vinda visível de Cristo, tá? Fala da vinda visível de Cristo. Então, Cristo virá também como a estrela da manhã. Sabia que Cristo ele vai vir como a estrela da manhã? Abra aí em Apocalipse 2:28. Ele vai vir como a estrela da manhã. Olha que aula poderosa, gente. Gente, é muito profundo isso. Oh, meu Deus, desperta as pessoas. Gente do céu, olha. O olho fica até... É muito forte a presença, gente. Isso aqui é libertador. Isso aqui me libertou. Isso aqui eu entrei em pânico. Em pânico, vocês não têm ideia. Apocalipse 2:28. Cristo ele vai vir como a estrela da manhã, tá? E dar-te-ei, aqueles que vencer, tá? E dar-te-ei a estrela da manhã. Dar-te-ei a Cristo. Vocês vão comer de Cristo, vocês vão ter Cristo, vocês vão ouvir de Cristo, vocês vão ter Cristo, vão ter a luz de Cristo, vão ter a árvore da vida que é Cristo, vão ter o fruto da árvore da vida que é Cristo, mais de Deus. Vocês estão entendendo que tudo é Cristo? Tudo é para Cristo, tudo é Cristo, tudo é em Cristo. Porque Ele tem um reino. Então Ele vai vir também como a estrela da manhã. Mateus 2. Mateus 2, versículo 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, o último da linhagem sacerdotal, o príncipe, a última linhagem sacerdotal antes de vir Cristo, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Muitos falam reis magos, não é reis, tá? Eles eram astrólogos, tá? Astrólogos. Dizendo, esses reis magos que vieram a Jerusalém, disseram para Herodes: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Você já imaginou? Chegar uma pessoa diante de um príncipe lá na Judéia, que também era comparado como um rei, que ele era um porta-voz para o rei de Roma, corrupto, mas já pensou um rei reinando ainda, vivo, na sua majestade, chegar pessoas vindo de longe falando, você viu? Cadê o rei?
que vai reinar sobre Jerusalém. Esse rei que recebe essa mensagem, que é Herodes, fala, como assim? O que é? Vão tirar o meu trono? Que negócio é esse que, cadê o rei? Ele bola um plano de morte, fala, bem, eu não tô sabendo, mas já que tem um rei aí, eu não sei, vão atrás. Se caso vocês encontrar, voltem e me dar a notícia. Que eu também quero ver. Também quero ver. Ele quer matar. É nascido? Então ele é um bebê. Ele vai dar um decreto. Ele vai dar um decreto. Até 3 anos. Homem, mata. Mata. Para tentar... Porque estava com medo de tomar o seu trono. Então, aqui está falando... Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ou seja, esses astrólogos, esses 3 astrólogos, sabiam desta profecia. Aí eles vão falar assim, ó, porque vimos a estrela do Oriente. Por que Oriente? Oriente é onde eles viram o sinal. Vimos a estrela do Oriente, é onde ele vai vir, é em Jerusalém, é o lado oriental. Vimos a estrela do Oriente e viemos a adorá-lo. Essa estrela, na verdade, depois eu vou dar um estudo sobre isso daí, sobre os signos do zodíaco. Vai ligar lá em Gênesis. Acho que isso é muito forte, vocês não têm ideia. Ó, eu já falando numa próxima aula aí, ó. Só quem tem esse curso da salvação está vendo todos os sinais que eu estou soltando. Não era nem para eu ter falado isso. Tá, mas já foi, agora já era. Já está gravado, aí vocês vão até espalhar, né? Danilo, mas vamos lá. Quando eu gravar esse curso sobre os zodíacos, sobre os signos do zodíaco, essa parte aqui, quando eles falam, vimos a estrela do Oriente, você pensa assim, né? Que é uma estrela brilhando só, né? Na verdade, é uma constelação. É uma constelação que é a constelação de Órion, que formou, né? Teve um desenho. E no meio deste desenho há uma estrela que deu um sinal. E essa estrela começou a mostrar o caminho onde era nascido. Então, eles viram a estrela da manhã. Então, Cristo é comparado como a estrela da manhã. Então, esses magos, eles viram o quê? A estrela da manhã. E eles se achegaram a Cristo. Mas os religiosos lá da época não perceberam. E assim será nos nossos dias. Os religiosos, a igreja religiosa, aqueles que não perceberam a vinda de Cristo, a estrela da manhã, não vão perceber. E eles vão ficar. E só os vencedores, que esses astrólogos também são comparados como os vencedores, eles viram o sinal da estrela da manhã e seguiram a estrela da manhã. Porque quando ele falou, onde está aquele que é nascido, os religiosos lá de Jerusalém, eles não sabiam, mas aonde? Ou seja, eles ficaram. Então é uma comparação. Acho que você não conseguiu pegar, né? Mas é uma comparação. A estrela da manhã é Cristo, vai vir como um ladrão, ou seja, o ladrão ele vem de madrugada. Essa estrela da manhã, nos dias de hoje, às 5 horas da manhã, se nós olharmos para o céu, há uma única estrela que vai desaparecer, a última, antes de vir o sol da justiça, que é na grande tribulação, que também é Cristo. Então essa estrela vai desaparecer e ela só vai dar o seu último brilho quem estiver acordado, vigilante, que são os vencedores. No caso, os astrólogos, né? Esses magos. E os religiosos só vão querer perceber, mas quando for olhar vai ser tarde, vai ver o sol da justiça, que é a grande tribulação. Essa é comparada também como a igreja que ficou. Você não pegou não. É muito forte para você. Vamos lá em Apocalipse 22:16. Vou mostrar aqui. 22:16. Gente, você tá tudo rabiscado. Misericórdia, não consigo nem enxergar aqui. Vamos mostrar de novo. Aqui. Ih. Tudo rabiscado.